O mês de janeiro, embora eu estivesse de férias, e essas foram umas férias que realmente eu busquei me desligar dos afazeres da igreja, sobretudo no que diz respeito à prática desses afazeres, mas em alguns momentos ali nas férias, e orando ao Senhor e conversando com Ele, eu vinha pedindo direcionamento ao Senhor sobre o que eu deveria pregar na igreja no mês de fevereiro, que seria o mês que eu iria retornar das férias. Então foi nascendo no meu coração, isso foi ganhando força, o desejo de, ao retornar das férias, pregarmos sobre igreja, falarmos sobre o nosso papel, sobre a nossa identidade, sobre o nosso propósito, sobre os nossos desafios, para que pudéssemos entrar no ano de março, para que pudéssemos entrar no mês de março, que é o mês que abre o ano eclesiástico da igreja, pelo menos entendendo um pouco de tudo aquilo que vamos viver, de todo o caminho que vamos atravessar e, sobretudo, que possamos entrar no mês de março motivados, entusiasmados, encorajados para vivermos um ano eclesiástico e um ano especial que o Senhor tem para nós. Então, desse pensamento surgiu esta série de mensagens que tem como tema: faça esse ano valer a pena. Então, nós estamos trabalhando a ideia aqui de que, embora nós sejamos totalmente dependentes do Senhor, embora nós não nos consideremos autossuficientes, nós reconhecemos que muitas coisas da nossa vida exige responsabilidade de nós. E precisamos todos termos consciência disso. O fato de você ser totalmente dependente do Senhor não tira a sua responsabilidade. O fato de você não ser autossuficiente, mas a sua suficiência vir do Senhor, não tira a sua responsabilidade. O problema, irmãos, vê se você concorda comigo, é que muitas vezes nós, seres humanos, de uma forma geral, temos o costume de ou nos acomodarmos ou terceirizarmos a culpa ou as culpas do nosso fracasso. Pensa nisso. Muitas vezes, nós, seres humanos, temos a tendência de nos acomodarmos, ficarmos parados, não nos movermos e não empenharmos o nosso esforço da forma que deveríamos fazer, ou nós terceirizamos as culpas do nosso fracasso. Deixa eu te dar alguns exemplos. E aí você veja se assemelha com você ou se você conhece alguém assim. A pessoa é um péssimo funcionário, um péssimo profissional. Ela não se empenha, ela não se dedica, ela não busca fazer algo a mais, ela não busca ter proatividade, ela deixa a desejar. Consequentemente, essa pessoa na vida profissional, ela vai ver pessoas passar por elas e subir degraus, galgar espaços mais longe do que ela, e muitas vezes ela vai se sentir paralisada na vida profissional, sem oportunidades na vida profissional, ou muitas vezes ela até vai perder a oportunidade profissional que ela tinha. E muitas pessoas nesse caso tendem a fazer o quê? Culpar o outro. A empresa que eu trabalhava não prestava. O chefe que era o meu gerente tinha implicância comigo. Então, muitas vezes, irmãos, nós somos levados a terceirizar a culpa dos nossos fracassos. Você é casado e seu casamento não está bem. Eu não vou nem... Deixa eu até mudar essa frase. Para que tenha chance de ser verdade no nosso meio. Você conhece um casal
cujo casamento não está bem. E aí, esse casal, a mulher vem conversar com você, que é mulher, e o homem vai conversar com você, que é homem. Então imagine que o homem, ele deixa a desejar. Ele não busca fazer nada para agradar a esposa. Ele não cede em nada no relacionamento. Ele está acomodado há anos. Ele vem empurrando com a barriga o casamento. E ele vem fugindo das suas responsabilidades como marido. Só que muitas vezes o ser humano, numa situação dessa, é chegado a, quando tem oportunidade, terceirizar sua culpa. Então pessoas assim vão dizer que o casamento não está bem por causa do outro. Então a esposa ela vai dizer que o casamento não está bem por causa do marido. O marido vai dizer que o casamento não está bem por causa da esposa. Imagine que você não tenha sido um bom pai enquanto seus filhos moraram com você. Ou imagina que você esteja nessa fase e você não seja um bom pai. Você não assume o seu papel. Papéis estão invertidos na sua casa. Há ausência de paternidade na sua família. Acontece algo que você não gostaria que acontecesse com o seu filho. Muitos vão dizer, sabe o quê? Mas também responsável é esse menino, é essa pessoa, ou muitas vezes também vão culpar o cônjuge. Eu quero chegar, irmãos, já que estamos falando como igreja, o sucesso ou fracasso da sua vida espiritual, da minha vida espiritual, da nossa vida espiritual, individualmente falando e coletivamente como igreja, nós temos como dependência do Senhor, mas também depende de você. Depende de mim, de você. Essa igreja, ela terá frutos na medida que Deus desejar usar pessoas para abençoá-las. E desde que essas pessoas façam a sua parte. Desde que essas pessoas se envolvam. Desde que essas pessoas se empenhem. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É muito provável que eu não consiga pregar toda essa mensagem hoje. Então, geralmente, quando isso acontece conosco, a gente tem dois caminhos. A gente tem três caminhos. Um é o pastor dar aquela corrida, aquela acelerada, para poder concluir dentro do tempo. Outra é ele exceder o tempo e a congregação ficar chateada com o pastor por capotagem. E a outra é se a gente não terminar, a gente continuar no outro dia. Eu não quero correr com essa palavra, tá bom? Desde cedo, Deus colocou esse desejo no meu coração. Eu não quero correr. Se der a hora da gente terminar, a gente vai encerrar, a gente vai decidir o que vai fazer. A gente vai continuar ela depois, mas eu não quero correr com ela, tá bom? Então, irmãos, nós estamos prestes a entrar no ano eclesiástico. Já falei aqui, janeiro de 2023 trouxe um novo ano para nós, um novo calendário. Só que é março que vai trazer um novo ano eclesiástico para nós como igreja. E nós temos, irmãos, tenha certeza disso, muitas coisas que estão à nossa frente. Nós temos muitas coisas que estão por vir. Coisas que nós podemos planejar, coisas que nós podemos imaginar e coisas que nós não fazemos a menor ideia. Você concorda com isso? Isso é totalmente possível diante da nossa vida como igreja e da nossa vida individual. Existem pessoas e pessoas. Umas são mais organizadas e mais planejadas, outras são mais relaxadas. Umas planejam mais, olham mais para o futuro, outras planejam menos. Mas por mais que você seja alguém que você planeje, que você olhe para frente,
que você tente prever algumas coisas, nós sempre lidamos com o inesperado. Esse inesperado pode nos trazer coisas boas, mas esse inesperado também pode nos trazer coisas difíceis, provações. Então nós temos um ano que está para iniciar como igreja, eclesialmente falando. E eu tenho insistido nessa expressão, porque eu quero que o Espírito Santo de Deus ministre isso no seu coração. Você tem uma responsabilidade neste ano, como o calendário que já começou, e nesse ano eclesiástico que vai começar em março. Você não é um anônimo. Você não é um anônimo na sua vida. Você não é um anônimo na sua casa. Você não é um anônimo na sua empresa, nos seus negócios, na sua família, na criação dos seus filhos. E você não é um anônimo no reino de Deus na terra. No plano de Deus que Ele trouxe ao mundo. Quando Deus decidiu implantar o reino dele neste mundo, e chegou este reino em nosso tempo, Ele não escolheu você como um anônimo. Você tem uma identidade e você tem um propósito, e você precisa fazer que a sua vida valha a pena. Com que o seu ano valha a pena. Lamentações diz que são as misericórdias do Senhor que se renovam todos os dias da nossa vida. Nós dependemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Mas você tem uma responsabilidade e você não pode fugir dela. Você já reparou que nós vivemos a geração que foge das suas responsabilidades? Você já parou para reparar o quanto se multiplicou a ausência dos papéis exercidos na sociedade? Você não pode estar de estatística. Você tem uma identidade, você tem um propósito, você tem uma responsabilidade. Então, nestas duas mensagens que nós já fizemos, embora o tema seja identidade e propósito, a gente deu muita ênfase, ou nós temos mais ênfase na identidade, quem nós somos. Hoje eu quero falar mais sobre propósitos, para que eu existo, para que eu estou aqui. A pergunta, o direcionamento hoje não é quem, mas é para quê. Nós não vamos focar muito hoje, porque já focamos bastante nisso. Desde o culto da virada, se você parar para lembrar, nós já focamos muito em quem. E hoje a gente vai se perguntar e conversar muito para quê. Para quê estou aqui como pessoa, como indivíduo, como pai, como filho, como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus e como igreja. Como igreja. Então nós vamos conversar nesta noite que como igreja nós somos convidados a vivermos os propósitos que Deus tem para nós. Uma igreja dirigida por propósitos. Então, quando a gente pensa em propósito, irmãos, a gente precisa fazer uma observação. É muito triste ver alguém fora do seu propósito. Você consegue perceber isso? É aquela pessoa que muitas vezes você olha e no fundo de verdade você diz, meu Deus, que pena. Que desperdício.
poderia, se entendesse muito bem sua identidade e o seu propósito, fazer coisas tão importantes no reino de Deus, mas está totalmente desfocado. A nossa percepção, irmãos, nós que sabemos dessa verdade, é como se a gente estivesse olhando para um alienígena. Não sei se você tem essa percepção. Quando nós entendemos isso, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que sabemos quem somos e para que fomos chamados, quando percebemos, irmãos, que pessoas estão caminhando muito longe, muito distante disso, nós ficamos incomodados. Porque é como se estivéssemos olhando um alienígena, alguém que está totalmente distante do mundo e da realidade para o qual ele deveria estar vivendo. E aí a gente vê muita coisa. Um exemplo, a futilidade. A futilidade é a marca de quem não entende o seu propósito. Pessoas fúteis são pessoas que não sabem o seu. E a igreja também tem propósitos. Deus não tem apenas propósitos para nós individualmente falando. Deus tem propósitos para a sua igreja, como família de fé. Enxergar a igreja fora do propósito também dói no nosso coração? Tem dói. E chegar à conclusão que talvez nós, como igreja, estejamos em algum momento fora do nosso propósito. E talvez olhar à nossa volta e perceber que o povo de Deus está fora do seu propósito. E como será que Deus fica, ou como ele se sente, ao perceber que a igreja, algo que ele tanto amou, muitas vezes está caminhando fora dos propósitos que ele tem para ela. Então eu quero inicialmente te falar de alguns riscos que a igreja corre quando ela não vive os propósitos de Deus para ela. E o primeiro risco, irmãos, é o risco de nós vivermos guiados pelo tradicionalismo. Um grande risco que a igreja corre quando ela não vive os propósitos de Deus para ela é o risco de viver no tradicionalismo. E até hoje, acredite, há muita confusão entre tradição e tradicionalismo. Há muita gente que não entende um e o outro. Há muita gente que confunde um com o outro. Há muita gente que diz que deseja uma coisa, quando na realidade está desejando outra. A tradição, por exemplo, a tradição é boa. Não há nenhum problema na tradição. A tradição, irmão, serve, sabe, entre várias coisas, sabe, por exemplo, para quê? Para a gente ter na memória muito bem guardado os feitos, irmãos, daqueles que vieram antes de nós. Você sabe para que a tradição, por exemplo, serve? Para que os nossos valores não se percam. Para que eles sejam passados de geração em geração. Porque há muito tempo atrás, foi assim que Deus ensinou, através dos homens que ele usava, o seu povo. A ensinar de forma oral os seus filhos a amarem a Deus, para que estes também ensinassem os filhos dos filhos dos filhos a amarem a Deus, e a essência não se perdesse. É isso que é a tradição. Só que a gente vive muitas vezes, irmãos, uma realidade, e a conclusão mais simples, a definição mais simples que nós trazemos, é que tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Vou parar aqui, daqui a pouco vou continuar a frase. Tradição é a fé viva daqueles que já morreram. É alguém que veio antes de nós e deixou algo que falou para a gente. Isso é tradição. Temos
de valor nessa igreja? Que quem veio antes de nós deixou para nós? Isso é tradição. Tem algo de valor na sua vida cristã? Que alguém veio antes de você e deixou para você? Está tudo bem guardado? Está na sua memória? Você pode acessar? Isso é tradição. Porque em contradição disso, o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. É quando a pessoa quer viver a vida cristã, mas ela quer viver através de uma fé. Porque ela não vive pela tradição, ela vive pelo tradicionalismo. Preste atenção. Lá no Antigo Testamento, a tradição ensinou que tudo aquilo que eles começavam apontava para o Messias. Lá atrás, no Antigo Testamento, a tradição ensinou que tudo aquilo que eles iniciaram apontava para o Messias. O tradicionalismo rejeitou o Messias. Você sabe o que o tradicionalismo faz na vida da igreja? Ele rebaixa o que é essencial e supervaloriza não é. Tem igreja que ela até faz muitas coisas, ela só não faz o que é essencial. Ela gasta o tempo dela em coisas que não são essenciais, porque ela vive no tradicionalismo. Aí sabe o que o tradicionalismo faz com a gente, irmãos? O tradicionalismo tira a nossa identidade. O tradicionalismo desconfigura você. O tradicionalismo, ele tira a nossa identidade. E sabe o que é o tradicionalismo? É uma espécie de idolatria, porque o tradicionalismo ele cultua a tradição. A tradição não é para ser cultuada. Grave isso. Anote, memorize. Tradição não é para ser cultuada. Igreja não cultua a tradição. Igreja cultua o Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente cultuando tradição. Tem muita gente, por exemplo, dizendo nas igrejas: olha, nós não podemos fazer diferente, porque nós sempre fizemos desse jeito aqui. Tem muita gente dentro das igrejas dizendo ou pensando que mudanças ou qualquer mudança que venha acontecer na vida da igreja, todas elas serão negativas. Você sabe o que o tradicionalismo faz, irmãos? Ele pega a estagnação, a acomodação e tenta transformar isso em sinônimo de estabilidade. A igreja está estagnada e a igreja está parada. O tradicionalismo faz assim: olha, a igreja está estável. Essa piada. Existe igreja estável. A igreja tem que dar fruto. A igreja tem que ganhar pessoas. A igreja tem que batizar gente. Pessoas têm que se converter em igreja. Estável é sua empresa, não a igreja. Aí sabe o que tem muita gente dizendo? Para poder usar como muleta, usar como desculpa: a nossa igreja está estável. Conversa fiada. Eu não quero fazer parte de uma igreja estável. Porque uma igreja estável é uma igreja estagnada, é uma igreja acomodada, é uma igreja que não deseja mais, é uma igreja que, ao contrário do que nós cantamos, não quer ir mais fundo. Fuja disso. Você sabe quais são as frases mais comuns do tradicionalismo? Nossa igreja não cresce. Chega uma pessoa, diz: não batiza ninguém por ano, mas é melhor ficar pequeno do que crescer de qualquer maneira. Igreja é hospital.
Igreja é hospital. Igreja é lugar para você pegar gente quebrada, arrebentada, acolher, capacitar, amadurecer e enviar. Mude a sua mentalidade, mude a sua cabeça. Tradição sim, tradicionalismo não. Culto à tradição não. Não. Segundo risco que nós podemos perceber quando uma igreja não vive os seus propósitos, é quando ela corre o risco de ser guiada por finanças. E aqui, sabe aquela moeda que tem dois lados? O que acontece aqui? Essa situação ela tem dois lados. Um lado você conhece muito bem, que eu acho que ele está mais evidente na nossa sociedade. É o lado do Evangelho que transformou a igreja em empresa, o pastor em empresário e a igreja como fonte de lucro. Eu não tenho outra definição. Então não é muito difícil ver isso. Isso está tanto perto de nós quanto longe de nós. Pastores que não são anjos da igreja, como aqui ensina, são donos mesmo, são os donos, os possuidores dela. E todos que abrem filiais a ela são as franquias que ele abriu, e ele, como empresário, como dono da igreja, também vai se alimentar financeiramente dessas franquias. Então você vai chegar nesta igreja, muitas vezes você vai ouvir de pregação, de música, de liturgia, é uma liturgia de prosperidade. Abro um parênteses aqui, não estou dizendo que Deus não seja abençoador, não estou dizendo que a gente não possa, em algum momento, se movimentar de forma financeira, declarar algumas coisas do reino espiritual financeiramente falando, mas Deus não é um servo nosso, está à nossa disposição para nos dar tudo aquilo que nós queremos, porque nós somos o amor da vida dele, o tesouro dele, ele tem que dar tudo para a gente. Então nós vemos muitas vezes hoje igrejas dirigidas por finanças nesse sentido, o chamado teologia da prosperidade. Mas nós também vemos um outro lado, quando digo que é o outro lado da moeda, é quando existe até mesmo igreja que poderia estar avançando e fazendo muitas coisas, mas não fazem porque são controladas pelo dinheiro. E aí a igreja ela pode começar a se confundir em algumas coisas. Quer um exemplo? Quanto que isso aqui vai custar? Essa pergunta se faz na igreja? Se faz. Se faz. Se você vai comprar isso aqui, você tem que saber quanto isso vai custar, porque você vai ter que pagar. Exceto algumas que também não pagam, porque tem, tá? Tem. Bom? Só para abrir um parênteses aqui, o Paulinho, proprietário da Casa da Música, está falando na mensagem. Mas o proprietário da Casa da Música, quando ele vai me entender, ele fala: Ismael, pastor, você pode escolher o que você quiser. Se 10 vezes ficar ruim para você, a gente faz em 18, a gente faz em 20, a gente faz em 30. Mas tem igreja aqui que eu só vendo à vista. Porque se eu parcelar, eu já tive situação de eu ter que ir lá dentro da igreja e retirar o meu cliente. Mas a gente pergunta quanto isso custa? A gente pergunta. Mas isso é a essência nossa como igreja. A gente vive como igreja pelo quanto custa. Só que muitas vezes a gente está perdendo o nosso propósito, porque a gente para de pensar o que isso vai produzir no reino de Deus, para pensar o quanto isso vai diminuir o caixa que eu quero engordar na conta da igreja. Então, há um risco da igreja não viver os seus propósitos quando ela é vivenciada, quando ela é guiada, direcionada por finanças. Nós fazemos planejamento, mas no final de um planejamento, sabe qual é a pergunta essencial? Não é quanto nós economizamos, não, porque essa pergunta pode ser feita, mas ela não é essencial. No final do planejamento, a pergunta é:
Quantas pessoas esse ano entenderam a sua identidade, o seu propósito, cresceram e amadureceram na fé? Quantas pessoas a igreja batizou? Quantos novos membros ela ganhou? E se nós tivermos zerado caixa para isso, glórias a Deus por isso. Mas muitas vezes, irmãos, a gente perde o propósito da igreja porque a gente se deixa guiar por finanças. Mas há um risco também, irmãos, da igreja não viver o seu propósito porque ela é guiada por famílias. É muito comum nas igrejas históricas, para que você entenda, caso você não tenha conhecimento, igrejas históricas são aquelas que se formaram logo após o movimento da reforma protestante. Não são igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, depois Assembleia de Deus. Essas igrejas são chamadas por nós de igrejas históricas. É muito comum nessas igrejas nós temos famílias que estão na igreja há muito tempo. Alguns são até fundadores de determinadas igrejas, membros fundadores. É muito comum em algumas igrejas históricas nós termos um sobrenome que ele se repete em muitos membros, porque aquela família é uma família tradicional naquela igreja, uma família grande. E essas famílias e essas pessoas, todas elas, irmãos, elas podem e muitas são bênçãos na vida da igreja, desde que elas não se sintam donas. Desde que elas não se sintam donas. Irmãos, membro nenhum pode ter um sentimento de posse sobre a igreja. Nem mesmo o pastor, eu diria mais, muito menos o pastor. Ninguém pode ter um sentimento de posse sobre a igreja. Você pode estar aqui há 50 anos, meu irmão, e ser bênção na vida da igreja, mas a igreja não é sua. A sua família, meu irmão, pode ter contribuído muito para esta igreja, pode já ter feito muitas coisas no passado, mas a igreja não é um bem seu. Você não é o dono da igreja. Você não dita as regras da igreja. Igrejas estão estagnadas, paradas, não vivendo os propósitos de Deus para elas, porque estão sendo dirigidas por famílias. Muitas vezes famílias pastorais. A igreja não tem que ser dirigida por famílias. Isso tira o propósito da igreja. Bom, feito essa introdução, é pegadinha, não, é verdade. Não. Você viveu o meu texto bíblico? Não, eu não comecei a pregar. Eu só fiz a introdução. Feito essa introdução, pastor, o que nós precisamos fazer então? A gente precisa se esforçar, mesmo com as nossas imperfeições, para a gente viver os propósitos que Deus tem. E a gente aprende, irmãos, quando a gente tem esse propósito, grave isso para a sua vida. Tá? Eu estou pregando com foco na igreja, mas tem muitas coisas que você pode levar para a sua vida. Nós precisamos ser eficientes, mas ser eficiente não é suficiente. É preciso ser eficaz. Você não pode ser apenas eficiente. Você precisa ser eficaz. Você sabe o que é ser eficiente? Fazer as coisas direito. Sabe o que é fazer as coisas direito? Galera, vem aqui, por favor. Pega esse banquinho para mim, por favor, e coloca lá, perto daquele banco verde lá.
Obrigado. Senta aí um pouquinho. Ele foi eficiente? Foi. A igreja não basta ser eficiente. É preciso ser eficaz. Ele já vai fazer a pergunta. Era para ter tirado esse banquinho, colocado lá? E se a resposta for não, ser eficiente não valeu de nada. Pergunta. Pode trazer o banquinho de volta. Porque os músicos precisam dele. Não era para ter tirado o banquinho daqui. Tem muitas vezes, irmãos, que nós somos tendenciosos a sermos eficientes, mas não somos eficazes. A igreja não pode apenas fazer, ela tem que fazer aquilo que é certo, ela tem que fazer aquilo para o qual ela foi chamada, ela tem que fazer aquilo para o qual Deus a direcionou. Então eu quero ler com você 3 textos da Bíblia, se não precisa ver sua Bíblia, vai aparecer no multimídia. Quero ler com você Mateus 22, 37 a 40. Depois nós leremos Mateus 28, 19 e 20. E depois nós leremos Atos 2, de 42 a 47. E esses 3 textos vão nos dar base para que a gente possa dizer quais são os propósitos de Deus para a igreja. Mateus 22, de 37 a 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Atos 2, 42 a 47 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sobre esses 3 textos, nós vamos tirar os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas eu quero que você diga uma frase após mim, e depois nós diremos juntos. A frase é: eu nasci para viver os propósitos de Deus na terra. Diga comigo: eu nasci para viver os propósitos de Deus na terra. Mais uma vez: eu nasci para viver os propósitos de Deus na terra. Uma igreja que está caminhando nos propósitos que Deus tem para ela é uma igreja que dá fruto. Essa conta não dá errada. Essa conta não dá errada. Uma igreja que está caminhando nos propósitos que Deus tem para ela. Ela é imperfeita, ela tem defeito, ela tem carência, ela tem falha, ela tem necessidade, mas ela dá fruto. Todo ser vivo, saudável, dá fruto. Tudo aquilo que é saudável dá fruto. Quantos aqui tem árvore na sua casa? Uma árvore de fruto. Quem tem mangueira na sua casa ou próximo? Levanta a mão aí, Rosi. O vizinho. Cuidado. Ó, o vizinho estava aqui comigo, hein? Cuidado, hein? Vai saber que você pega a manga dele. Você vê, pelo menos, uma ou algumas vezes no ano, essa árvore dá fruto, ela está saudável. Se ela não der, ela está doente. Você tem que cuidar dela. Ela precisa ser mexida nas suas estruturas. Ela precisa ser sacudida. Ela precisa ser tratada.
Às vezes, ela precisa ser até cortada. Mas se ela está saudável, ela está cumprindo o propósito dela. Mangueira nasceu para dar mangueira. Se a igreja vive os propósitos que Deus tem para ela, repito, ela tem carência, ela tem necessidade, ela tem lutas, ela tem dificuldades, mas ela está viva. Para que nós possamos viver os propósitos de Deus para a nossa igreja e para que esse ano vale a pena. Irmãos, vamos lá. Eu quero continuar. Eu vou continuar o sermão. Vou falar uma coisa de verdade. Você não está de carro. Você tem um ônibus que só sai tal hora e depois, se você perder, você vai se complicar. Se você tem um compromisso amanhã ou hoje ainda, e você precisar levantar e ir embora, vai sem constrangimento. Tá bom? Eu vou passar pouca coisa, mas eu quero concluir esse sermão. E você fica à vontade, de verdade. Não vou olhar para o cara feio para você. Nem vou passar a mão assim na cabeça e fazer caras, tá? Você pode levantar e ir embora. Mas para que possamos viver os propósitos de Deus para a nossa igreja e para que esse ano valha a pena, em primeiro lugar, nós precisamos ser uma comunidade de discípulos. Vamos falar juntos? Nós precisamos ser uma comunidade de discípulos. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Atos capítulo 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que significa viver o propósito de ser uma comunidade de discípulos? Significa ser uma igreja que tenha pessoas transformadas. É isso. A igreja cumpre o seu propósito quando ela tem no ambiente dela pessoas sendo transformadas. Tem transformação, tem propósito. Não tem propósito. Você precisa ver a transformação na sua vida das pessoas que estão à sua volta. A igreja vive o seu propósito quando ela vai ser uma comunidade de discípulos. Nós não aceitamos na vida da igreja a síndrome da Gabriela. Essa só quem tem 40 anos que vai entender. Isso aí é da época da Bíblia. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gal Costa. Se você não tem mais de 40 anos, você não vai entender. A igreja não vive a síndrome da Gabriela. A igreja não vive a síndrome que nossos avós nos ensinaram, muitas vezes sem maldade. Pau que nasce torto, morre torto. Mentira! Uma igreja que vive os seus propósitos é uma comunidade de discípulos. E uma comunidade de discípulos tem pessoas transformadas. Você pode mudar. Você pode ser transformado. Sabe por quê? Porque você é hóspede da presença de Deus. E não tem como alguém ser hóspede da presença de Deus e não ser transformado. Jesus está sendo expandido no mundo através de você. Deixa Ele possuir seu coração, todas as áreas da sua vida, a sua vida por completo, pois não há nada na sua vida que Ele não possa transformar. O discipulado é transformador, irmãos. É transformador. Eu já falei numa aula aqui de EBD,
uma doença para a igreja. Ela ser boa no evangelismo, mas ser péssima no discipulado. Porque ela vai pescar, vai comer. A igreja precisa ser boa no discipulado. Por que eu estou dizendo isso? A gente tem que fechar a porta de saída. A porta de entrada tem que estar escancarada. A de saída tem que ser bem estreita. A gente precisa fechar a porta de saída. A gente só fecha a porta de saída. A gente tem um discipulado, porque o discipulado não transforma. A pessoa chega imatura perto de você, ela caminha com você e ela amadurece. Irmãos, eu vou ser sincero. Essa sinceridade de vez em quando eu compartilho aqui. Tem momentos, irmãos, que eu estou cansado. Eu me sinto, muitas vezes, como pastor, só fazendo uma analogia, como se eu estivesse dando uma maneira o tempo inteiro. Às vezes, irmãos, dar uma madeira o tempo inteiro cansa. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer. E a gente precisa fazer com que o outro amadureça também. Então nós viveremos os nossos propósitos quando nós formos e cada vez mais aumentarmos isso, sermos uma igreja de comunidade, de discipuladores, de discípulos. Em segundo lugar, precisamos ser uma comunidade adoradora. Mateus 22, 37 e 38 diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E Atos 2,47 diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Você sentiu a presença de Deus? Ou você sente a presença de Deus quando você adora nessa igreja? Amém. Você pode dizer amém, de verdade. Amém. Nós precisamos ser uma comunidade adoradora. Eu ouvi uma frase, essa frase me marcou e eu quero compartilhar com você. Ela marca a sua vida também através do Espírito Santo de Deus. Sabe o que mede a sua adoração? A consciência que você tem da presença. A sua adoração é medida pela consciência que você tem da presença. Vai rapidamente comigo no texto lá do Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14 a 16. Quando a palavra de Deus diz assim: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma escola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e, ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela desprezou seu coração. Rapidamente aqui, esse capítulo ele narra um momento que Davi começa a carregar a arca, só que Uzá lá, ele toca na arca, morre, aí Davi fica com medo, deixa a arca lá na casa de Obed-Edom. Já até preguei sobre Obed-Edom uma vez. A casa de Obed-Edom é abençoada, porque a arca que representa a presença de Deus fica lá. Depois do tempo vai lá, tira a arca da casa de Obed-Edom e leva de novo para Jerusalém. Quando ele ajudou para Jerusalém, diz a Bíblia que Davi vai saltando e dançando. Diz a Bíblia que enquanto Davi ia levando a arca, ele ia saltando e dançando. Por quê? Por que Davi ia saltando e dançando? Porque havia o que no seu coração? Alegria, adoração.
prazer, júbilo. Então ele ia saltando e dançando. Só que Mical, que era uma das esposas de Davi, que era filha de Saul, estava lá na janela só olhando o marido. E Davi lá, pulando, dançando, tirando, dando volta sobre a arca. E diz a Bíblia que Mical a desprezou. Igreja não é lugar de você criticar a adoração do outro. Porque a adoração, irmãos, é a consciência da presença de Deus. Talvez tenha alguém que seja muito mais extravagante que você, sabe por quê? Porque só sabe de onde Deus tirou. Isso que era extravagante. Porque era extravagante mesmo, pronto, não importa. Mas igreja não é lugar de ser clinical. Igreja não é lugar de criticarmos a adoração do outro. Igreja não é lugar de ficarmos na janela, olhando a adoração do outro. Adore o Senhor, meu irmão. Adore com espontaneidade, adore com liberdade, adore livremente. Louve ao Senhor com alegria. Coloque através das canções a sua gratidão. Você quer erguer as mãos, ergue. Você quer se ajoelhar, ajoelha. Você quer ficar sentado, fica. Mas tenha consciência da presença de Deus enquanto você adora. Irmãos, esse ano a adoração desta igreja vai fazer o inferno tremer. Esse ano a adoração dessa igreja vai curar e transformar pessoas. Eu gostei de uma coisa essa semana. Não foi coincidência, foi Deus usando. Eu ouvi mais de uma vez a mesma frase. Depois da mensagem que eu preguei. Glórias a Deus por isso. Eu ouvi mais de uma vez a mesma frase. Pastor, esse ano vai ser especial. Eu ouvi essa frase mais de uma vez. Durante a semana. Eu ouvi pessoalmente. Teve gente mandando mensagem no WhatsApp nessa semana. Repetindo a mesma frase. Pastor, esse ano vai ser especial. E outro também, pastor, você voltou diferente, está entusiasmado. Então vou voltar de férias cansado, irmãos. Deixa eu cansar pelo menos mais para frente, né? Tem que estar entusiasmado. As brincadeiras à parte, algo que só eu e Deus sabemos. E essa eu vou falar para vocês. Eu também voltei entusiasmado. Esse é um ano de respostas, onde dúvidas foram mandadas no meu coração. Deus vai responder a cada uma delas. Terceiro lugar, para que a igreja viva os propósitos que Deus tem para ela precisa ser uma comunidade que seja serva de todos. Vamos falar juntos? Precisamos ser uma comunidade serva de todos. Mateus 22, 39 diz: e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E Atos 2,45, nós também lemos no início, diz: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uma igreja que vive os seus propósitos, irmãos, é uma igreja que ama as pessoas. Às vezes, se você já trabalhou na área de recrutamento, ou só a sua experiência profissional pode fazer que você já tenha escutado isso. Às vezes você escuta alguém dizer assim: não, me coloca para trabalhar dentro de uma sala, me coloca para trabalhar dentro do carro, me coloca para trabalhar em qualquer lugar, só que me coloca com pessoas que eu não gosto de gente. Não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi algumas vezes. Mano, se você é um crente em Cristo Jesus, todo respeito, você tem que gostar de gente. E se você não gostava, após ser transformado pelo Espírito Santo, você tem que passar a gostar. E teve um momento na minha vida que eu não gostava.
Teve um momento na minha vida que eu ia para a igreja namorando com a Lívia. Colocava o carro na rua, não precisava estacionar dentro da igreja. Ficava tudo, não queria ficar de papo com ninguém, eu só queria sair com a Lívia com mais ninguém. Ter conversa. Tinha época que eu não gostava de gente. Hoje o que eu gosto é de gente. Entre fazer uma reunião no gabinete, fazer uma reunião no restaurante, eu prefiro fazer reunião no restaurante, fazer reunião numa mesa. Se você não gosta de gente, você tem que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E você tem que passar a gostar. Porque o crente gosta de gente. Porque quem não gosta de gente não serve. Porque para servir, tem que gostar de gente. E na igreja, também tem membro mal educado. E dependendo do serviço que você faz, vai se tratar mal. Então você tem que gostar de gente. Para estar na recepção e dar um abraço, dar um boas-vindas para alguém, você tem que gostar de gente. Para deixar de estar aqui ouvindo essa mensagem, para lá em cima cuidando do filho dos outros, você tem que gostar de gente. Para cantar aqui no louvor e dizer, meu irmão, um abraço, seu irmão que está perto de você, e a sua vida não ser uma hipocrisia, você tem que gostar de gente. Para estacionar o carro de alguém, você tem que aprender a gostar de gente. Não tem como viver a vida cristã sem amar as pessoas. Não me diga quando você é espiritual comigo. Mostre isso na segunda-feira. Não me diga quando você é especial comigo. Aqui nós somos menos piores. Tenha certeza disso. Todos nós. Sem exceção. Aqui nós somos menos piores. E diz quem é você quando você vai no restaurante. Você tem mau entendimento. E diz quem é você quando você está com câncer. E diz quem é você quando você está numa loja e alguém não te atende como você gostaria. Diz quem é você dentro da sua casa. Diz quem é você no meio do seu trabalho. Você só é uma comunidade de pessoas que servem se você aprende a amar as pessoas. Sabe por que tem gente que diz na vida cristã: não quero servir? Não, não, pessoas. E se amasse, seria livre. Quarto lugar. Quarto de 10. Brincadeira. Para que possamos viver os propósitos que Deus tem para a sua igreja. Precisamos ser uma igreja com vida comunitária. Vamos ser juntos? Uma igreja com vida comunitária. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração. Ednice não tinha nem como ir embora, né? Ela está no teclado, fica Ednice para cá. Aí o pastor falou: você pode ir embora, a gente vai cantar, como é que vai embora, né? A gente vai tocar, como é que vai embora? Quem vai fechar a igreja, como é que vai embora? Uma igreja com vida comunitária. Quero dizer algo muito sério aqui, muito sério. Eu desconstruí algo no domingo pela manhã que eu quero desconstruir tudo. É o perigo que existe na frase: a minha família é a minha prioridade. É ousado o que eu vou dizer. Mas eu quero desconstruir o perigo que tem nessa frase. A minha família é a minha prioridade. Você sabia que Satanás também usa de verdades para prejudicar o reino de Deus? Você sabia que verdades também podem ser usadas de forma errada? Porque tem muita gente dizendo: a minha família é a minha prioridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha família é a minha prioridade, mas a igreja também é a prioridade também. Eu
Eu tenho 44 anos. Eu tive pai, quase 40 anos. Eu tenho mãe até hoje. Eu tive uma irmã com 30 e poucos anos. Eu tenho outra até hoje. Eu sou casado há 16 anos. Eu tenho 2 filhas. Eu posso dizer para você, a minha família é minha prioridade, mas a igreja também é. Eu devo muita coisa à igreja. Eu devo muita coisa à igreja. Cuidado com o perigo dessa frase. Tem muita gente dizendo, a minha família é prioridade. Pior, tem muita gente pregando, a minha família é prioridade, para deixar a igreja de lado. Deixa eu dizer uma coisa. A igreja pode viver sem a sua família, mas a sua família não pode viver sem. Deixa eu dizer uma outra coisa. Parte da doença da sua casa, muitas vezes, é a desconexão dela com a família de fé que é a igreja. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Pessoas que supervalorizam a família biológica em detrimento da família espiritual, de alguma forma sofrerá danos. A sua vida inteira ensinando o filho que a igreja tem que ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Aí o filho virou adulto, quer saber de qualquer coisa, né? Quando você não prioriza a sua família, sofre danos. Deixa eu te dizer mais uma coisa, talvez você não se lembre. A família espiritual vai perdurar por toda a eternidade. No céu não vão ter pessoas casadas. O céu vai ter uma família espiritual que vai perdurar por toda a eternidade. Em último lugar, o Pai Novo pode subir. Para que você veja os propósitos que Deus tem para a sua igreja. Seja uma comunidade missionária. Vamos falar juntos? Uma comunidade missionária. Mais uma vez, uma comunidade missionária. Você pode se colocar de pé. Mateus 28, 19. Portanto, o pão e faça discípulos de todas as nações. Atos 2, 47 diz: o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Olha aqui, mais uma coisa para você aprender. Dentro da igreja nós somos ministros. Fora dela nós somos missionários. Vamos falar juntos? Dentro da igreja nós somos ministros. Fora dela nós somos missionários. Mais uma vez. Dentro da igreja nós somos ministros. Fora dela, nós somos missionários. Meu irmão, eu não sei de que forma. Eu não sei se você vai mandar WhatsApp. Eu não sei se você vai usar sua rede social. Eu não sei se você vai ficar falando de Deus para a pessoa que fica mais perto de você, ou para o seu vizinho. Mas você tem que viver uma vida missionária. Você precisa anunciar Jesus. Você prestou atenção em quais são os propósitos da igreja? Discipulado, adoração, serviço, comunhão e evangelismo. São 5 propósitos, irmãos, que nós temos como visão para esta igreja. E que nós queremos não apenas viver, mas viver de forma equilibrada. Não adianta ser muito boa na adoração e não ter evangelismo. Não adianta ser muito bom no discipulado e não ser boa na adoração. Que 2003 seja um ano onde nós possamos ter equilíbrio no discipulado, na adoração, no serviço, na comunhão e no evangelismo. E a partir de hoje, preste atenção numa coisa. A gente não termina o culto. A gente envia você. Às vezes a gente fala algumas frases que incomodam. Leva para o coração, não pode dizer não. Às vezes alguém vai orar pelas crianças. Vamos orar aqui porque as crianças vão lá para o cultinho delas. Irmãos, que cultinho que é?
estudar, e é cultinho nada. É culto. É culto das crianças. Elas vão lá para adorar a Deus, para ouvir a palavra, não é cultinho não. Agora vamos terminar o culto não termina. A gente envia você, o culto é sua vida. Você sai daqui, o culto continua. Amanhã é sexta-feira, o culto continua. Onde quer que você esteja, não, a gente não termina culto. A gente envia você. Sabe por quê? Porque a gente quer ser em 2023 uma igreja que alcança, acolhe, capacita e envia. Vamos falar juntos? Uma igreja que alcança, acolhe, capacita e envia. Mais uma vez, uma igreja que alcança, acolhe, capacita e envia. Você pode aplaudir ao Deus dessa palavra.